Final Production. Boa noite, família, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes aí com Jesus? Que nesse momento você foque seus olhos em Jesus. Vamos adorar o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós acreditamos cada vez mais que adoramos a Ele, nós chegamos perto dEle, nós descansamos nos braços de Jesus. Não há lugar melhor do que os braços de Jesus. Vamos erguer o nome de Jesus agora. Fale agora com Jesus, declare todo o seu amor a Ele. Se você está cansado, se você está oprimido, corra até Jesus. Ele quer te aliviar. Coloque todas as suas metas nos colos de Jesus. Vamos lá, erga o nome de Jesus. Jesus. Jesus, vamos lá, seja espontâneo com Jesus agora. Fale com Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos lá, declare seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Declarar se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Declare em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 E não existe outro lugar que é o nosso perfeito descanso. Melhor não há. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declare seu amor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
eu sei que é. Vamos lá, declare que me guarda. Me guarda. Declare em teus braços. Em teus braços. Vamos lá, declare em teus braços. Em teus braços é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o nosso descanso, Jesus, o nosso refúgio, o nosso ponto fraco é o seu amor. Jesus, refrigério pra minha alma és tu, refrigério pra minha alma és tu. Eu encontrei prazer em ti, tu encontrou prazer em mim. Oh, não amassou. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Você que está com dúvida se você é filho amado de Deus, nesse momento você sinta o amor dele te agarrando assim como a garra de um leão. Vamos lá, mais Jesus, mais o teu amor. Nós estamos aqui como filhos amados, nós estamos aqui, Pai, como filhos perdoados, porque tudo já está pago, tudo já está consumado. Oh, Deus olha para você e diz que você é filho amado, que você é filho amado, que Ele tem muito prazer, independente dos seus erros, independente de quem você está sendo, você é um filho amado. Ele tem muito prazer em você, e Ele diz para você que você é filho amado. És meu filho amado, em que achos meu prazer. És meu filho amado. Amém, 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 amém. Saiba disso, que você tem um pai perseguidor, Ele não vai se cansar. Ele não vai se cansar de demonstrar o próprio amor. Ele é o próprio amor. Que você possa buscar Ele de todo o seu coração, não só neste momento,
mas todos os dias da sua vida. Amém. Valeu! Boa noite, fala meus irmãos, meus amigos, minha família, Ibave Assunção. Espero que esteja tudo bem aí com você, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade a essa série que tem sido muito proveitosa. Eu espero que você esteja curtindo, aproveitando, se alimentando muito dessa série Enraizados, que nós estamos aqui trabalhando, que ela é inspirada no livro de Benny Libscher, né, chamado Enraizados. Enraizados, lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E eu espero realmente que Deus esteja desenvolvendo em você raízes profundas, e essas raízes vão fazer com que você gere frutos duradouros, né? Porque para que você gere frutos duradouros, é necessário, se faz necessário que você tenha aí raízes profundas. E é isso que a gente realmente espera que você esteja aí recebendo nesses dias aí do Senhor Jesus, dessa série, que você esteja se alimentando disso, tá bom? Meus irmãos, antes da gente continuar aqui com a palavra, antes da gente dar andamento, eu quero só lembrar você de não deixar de se inscrever no canal, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos aí, para que tudo aquilo que a gente for postando, tudo aquilo que a gente for colocando aí no canal, você vai ser avisado, né? Então você vai estar recebendo aí o aviso, né, daquilo que a gente está lançando, e com isso, você já vai, na hora que a gente soltar, você já vem e já entra aí para estar assistindo conosco, amém? E não deixe também de dar um like no vídeo, né? Porque isso também nos ajuda aí na questão do canal. Glória a Deus por isso. Lembrando que esse canal, ele existe, esse canal do YouTube, ele existe exatamente para que a gente consiga levar alimento, palavra, vida de Deus até você. Bom, hoje eu quero falar do segundo solo, que é o solo do serviço. Repete aí comigo aí na sua casa, escreve aí embaixo, o solo do serviço. Semana passada, o Fernando, com muita propriedade, ele falou sobre o primeiro solo, que foi o solo da intimidade. E se você perdeu essa mensagem, se você perdeu essa parte da série, é só você entrar no canal, na parte do playlist, tem lá um título chamado Enraizado, essa mensagem ela está lá. Então vai lá e assista, porque realmente foi algo profundo aí, né, daquilo que foi liberado aqui semana passada. Agora eu quero ir para o segundo solo, que é o solo do serviço. Então, abre comigo aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14. A Bíblia diz assim: Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em casa? Entenda comigo hoje. Juntamente com o preparo que Davi teve do solo da intimidade, então, semana passada nós vimos o solo da intimidade e você aprendeu, ou você entendeu, que Davi ele é preparado para assumir o trono, né? Então ele é levado para um lugar de intimidade para que ele gere uma intimidade profunda com Deus. Mas juntamente com esse preparo de intimidade, Davi também foi preparado no solo do serviço. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, além de ele gerar intimidade, ele também foi gerado, ele foi preparado para servir. Quem conhece a história de Davi, sabe que ele foi muito leal, até o texto aqui diz isso, naquilo que ele era chamado para fazer. Quando ele estava com os pais, com seus pais, né? Ele foi leal cuidando das ovelhas que seu pai deixou para ele.
Então ele servia ao seu pai, cuidando das ovelhas. Quando ele é chamado para ir para servir a Saul, até ele se tornar rei, ele é leal a Saul, servindo a Saul em tudo aquilo que ele precisava. Então, depois dele ser ungido por Samuel, Davi, ele continua servindo seu pai. Imagina a situação, vem ali o profeta Samuel, tem toda aquela história de vem os filhos, aí ele fala que não são eles, aí ele manda chamar o menor, chega Davi, ele fala é esse, ele unge Davi, fala esse aqui será o próximo rei. Davi, ele não entra na zona de conforto e na zona do comodismo e fala assim, já como eu vou ser rei, eu não vou fazer mais nada. Muito pelo contrário, ele continua cuidando das ovelhas do seu pai e continua levando comida para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Aí, nesse tempo, ele é chamado para ser ministro de louvor e escudeiro pessoal do então rei Saul. Veja, o que a gente quer que você entenda aqui, o que o livro quer que você entenda aqui, né? Qual que é a mensagem por trás desse capítulo da série de hoje. Além de eu gerar intimidade, eu preciso entender que eu preciso servir ao próximo, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso servir a pessoas. Então, Davi, ele não aceita a posição de servo de Saul simplesmente para que isso fosse um trampolim para que ele chegasse a um bem maior, a um bem final, que era ele se tornar rei. Não, ele vai lá porque ele entende que servir é importante. Então ele tem uma atitude humilde e uma atitude de servo. Então, são duas coisas que o solo do serviço vai gerar em você, né? Humildade e a questão de ser servo. Cara, e isso é realmente o que nós precisamos manter na nossa vida cristã, e são coisas que precisam ser enraizadas em nós, e nós precisamos entender que nós estamos aqui para ser humilde e para ser servo. Diga assim comigo, eu preciso ser humilde e ser servo. Então, a escolha de Davi de servir ao homem no poder não foi uma questão de se opor a ele, mas foi uma questão de servir ao rei. E por que Davi encara isso de uma forma muito tranquila e natural? Por que ele aceita servir de uma forma muito tranquila e natural? Porque ele de verdade, ele tinha uma coisa chamada confiança em Deus. Ele confiava em Deus, ele sabia que a hora dele ia chegar, que aquilo que foi prometido a ele ia acontecer, que aquilo que foi feito com ele vai de fato acontecer no seu tempo determinado. Ele confiava em Deus. Então, o que você precisa entender? Eu preciso sempre confiar em Deus. Então, eu vou chegar a lugares maiores, Deus vai me levar a lugares maiores, nós vamos gerar frutos duradouros nesse processo, nós vamos gerar intimidade, nesse processo nós vamos gerar essa questão de humildade e ser servo, mas enquanto isso não acontece, nós vamos sempre confiar em Deus, sempre crendo que Deus está no controle de tudo. Então, Davi entende que essa posição de poder que ele tinha era desde sempre uma questão de grande responsabilidade e uma questão de prestação de contas, mas que também o fato de ele se tornar rei era uma posição de serviço. Nós somos chamados para servir. Você é chamado para servir. E nós temos que ter essa disposição de servir. Então, o que isso tudo nos ensina? Se eu fosse falar de uma escola da identidade de Jesus,
o que a gente tira de proveito disso aqui, o que a gente está aprendendo nessa escola da identidade de Jesus. A escolha de Davi em abraçar o serviço como função digna de um rei é um prenúncio de Cristo, e ele sim foi o verdadeiro e eterno rei e servo. Vou falar de novo. A escolha de Davi em abraçar o serviço como função digna de rei foi um prenúncio de Cristo, o verdadeiro e eterno rei servo. E se Jesus é esse modelo, ele tem que ser esse modelo para nós, pois a Bíblia nos diz que nós não apenas seguimos a Jesus, mas nós estamos em Cristo. Você não simplesmente segue a Jesus, você está em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Estar em Cristo significa que a gente tem que compartilhar a sua identidade e a sua posição. Portanto, nós devemos aprender a nos conduzir pelo seu modo. O que eu quero dizer aqui? Se nós estamos em Cristo, então a identidade dele e a sua posição é algo que a gente tem que ter como um modelo, como um aprendizado, para que a gente nos conduza, para que a gente viva, para que a gente se expresse, para que a gente se dedica, para que a gente faça, para que a gente sirva como ele foi, como ele fez, como ele nos ensinou, com aquilo que ele deixou para nós. Nós precisamos ter a revelação de quem ele é e a revelação de quem nós somos. Então, eu entendo quem Cristo é, eu entendo quem eu sou, e eu entendo que eu estou nele, e ele está em mim. Então, tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele faz, nós também devemos fazer. Você é chamado para a grandeza, mas a grandeza não é o que você pensa. Se você realmente deseja ser grande, é isso que você deve fazer, tornar-se menor. Ser grande demais, mas a Bíblia nos ensina a nos tornar menor. Cristo nos ensinou a se tornar menor. E se tornar menor significa que a gente tem que se colocar numa posição de servo. Se você pegar toda a caminhada de Cristo, e daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, você vai ver que ele vem o tempo todo ensinando os seus discípulos ao serviço. Vem ensinando-os a servir. Então nós precisamos servir. Por isso que nós falamos aqui amar, viver, né, e servir. Porque nós precisamos servir ao próximo. Servir ao próximo também é suprir as suas questões, por exemplo, como nós fazemos aqui de assistência social. Muito a se trabalhar nisso ainda, muito a se desenvolver. Mas, por exemplo, doar as cestas básicas. E tem gente que acha que está servindo porque só está doando as cestas básicas. Mas esse servir ele é muito mais profundo do que você imagina. Ele é muito mais profundo do que você hoje vive. É muito mais profundo do que hoje nós vivemos. Por isso que a gente precisa gerar raízes profundas nesse solo de serviço, porque a gente precisa aprender a servir como Jesus serviu. Então a gente precisa se entregar mais ao serviço, se entregar mais ao próximo, se entregar mais ao amor ao próximo, à disposição em ajudar ao próximo. E nessa época de pandemia que nós estamos vivendo ainda, é uma grande oportunidade de você começar a aprofundar raízes na questão do serviço. Você pode servir, eu vou tentar ilustrar isso de alguma forma, mas hoje nós temos pessoas que não podem estar nas células ou estar no culto que nós estamos para voltar ao presencial,
Então eles não têm aqui aquela questão da oração, aquela questão do contato, aquela questão do convívio. Mas você já parou para pensar que você poderia estar servindo a ele, indo até a casa dele, lá do portão, você estender a sua mão e você está orando por ele? Você indo fazer uma visita, mesmo que você não possa entrar, mesmo que você não possa estar lá dentro, mas só o fato de você ir lá no portão, cantar um louvor com ele, eu vi um vídeo recentemente disso na internet, eu achei espetacular. Porque são pessoas que se disporam a servir em favor do próximo, em favor de pessoas da igreja que não poderiam estar lá. Então eles iam na casa de irmãos idosos, né? Então iam alguém com violão, alguém que cantava, e lá eles faziam um louvor junto com aqueles irmãos que estavam dentro de casa. Você parou para pensar que você poderia estar fazendo isso, que a gente poderia estar fazendo isso? A gente poderia estar servindo dessa maneira? Você parou para pensar que a gente pode estar servindo pessoas também que estão passando por necessidades, a gente pode estar servindo também pessoas que estão doentes, a gente pode estar servindo nesses dias pessoas que não têm com quem conversar, que não têm com quem falar, que não têm com quem desabafar, e você simplesmente servir a Ele, amando e ouvindo as necessidades dele. Porque às vezes as pessoas têm necessidades apenas de falar, e você pode servir apenas ouvindo. Então, os discípulos, eles recebem essa revelação da grandeza, de realeza. Quando? Quando Jesus mostrou a eles o que significava ser o verdadeiro filho do rei. E se você for comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43, até o 45, e depois nós iremos ler o 48. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 43, capítulo 5, versículo 43 ao 45, e depois nós iremos ler o capítulo, o versículo 8. A Bíblia diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, versículo 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Cara, isso aqui é demais, hein? Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Meu Deus, cara. Olha que exemplo de amor, porque o que eu aprendo aqui falando na questão do solo do serviço, na questão do serviço? Eu não tenho que servir somente aqueles que eu amo. Eu tenho que servir a todos. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que o perseguem. Amar e orar são características de pessoas que têm um coração disposto ao serviço. Porque nós servimos, né, com grande disposição aquele que nós amamos, aqueles que amamos. Mas aqui está falando, eu tenho que servir a todos. Tenho aprendido muito com isso. Tenho que servir a todos. Como? Orando por eles, ajudando naquilo que eles precisam. Muitas vezes tenho que abrir mão da minha justiça própria, mão da minha razão própria, mão daquilo que eu acho certo, mão da minha vontade própria, mão do meu ego, e entender que tudo isso aqui vai atrapalhar que eu venha me tornar um servo e de tentar ser perfeito como meu Pai Celestial é perfeito. Como o seu Pai Celestial é perfeito. Então a gente precisa entrar de cabeça nisso aqui e servir ao próximo. O ponto de você estar passando ali no seu bairro, passando na sua rua, no ambiente familiar, e você está olhando para as pessoas que ali estão, e você sentir a necessidade de servir a Ele de alguma forma. Serviço. O maior amor conhecidamente ali demonstrado por Jesus foi exatamente ele dar a vida por outras pessoas.
Ele deu a vida em favor dos outros. Essa é a maior demonstração de amor que eu e você vamos conhecer em toda a nossa vida. Porque para mim, né, biblicamente falando, não há uma demonstração maior de amor, né? A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Entenda, meu irmão, que Jesus ele fez isso. Ele não só falou isso, ele fez, ele demonstrou o maior amor quando ele abriu mão da sua vida por nós. Ele demonstra isso, é real, ele fez, ele não só falou. Por isso que é bom você falar para as pessoas que você ama. Não estou falando para você deixar de falar. Fale, isso é bom a pessoa ouvir que ela é amada. Faz bem para ela. E faz bem para você falar também. Mas, além de falar, demonstre. Se doa. Se doe. Sirva. Esteja à disposição para servir. Sabe? Essa demonstração de Jesus, ele deixa claro, eu vim para servir vocês. Então, eu vou me entregar em favor de vocês. Para pensar um pouquinho nisso. Quanto nós temos servido hoje? O quanto em nós essas raízes de serviço têm entrado em nós e nós temos demonstrado. Porque, de novo, intimidade ela é importante, nós temos que ter, nós vamos buscar, é importante você ter íntimo do Pai. Mas quando nós somos íntimo do Pai, nós vamos entender quem Ele é, vamos conhecer quem Ele é. Conhecendo quem Ele é, nós queremos fazer aquilo que Ele fez. E quando eu olho para Ele, o que eu vejo? Alguém que foi servo. Alguém que serviu. A forma como Jesus servia as pessoas deve ter chocado muita gente, deve ter chocado seus discípulos. Vez após vezes, eles encontravam Jesus, o Messias, o seu líder, o rei de Israel, aquele que libertaria do inimigo. E o que Jesus estava fazendo? Vez após vez, ele estava servindo pessoas. E essas pessoas eram pessoas que nenhum homem judeu de respeito se atreveria a chegar perto. Então veja, vezes após vezes os discípulos se depararam com Jesus servindo pessoas que os judeus eles nem chegariam perto. Pessoas rejeitadas, pessoas excluídas, pessoas ignoradas, pessoas não amadas pela sociedade judia da época, pelos judeus da época. Então, pastor, como assim? Que tipo de pessoa a gente está falando aqui? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus ele conversa com a samaritana, que desprezada em um poço. E quem assiste aqui a série do The Chosen tem essa imagem na cabeça da conversa dele com a samaritana. Você vai ver que Jesus ele para almoçar com um cobrador de imposto que era odiado. Quem aqui também assistiu a série The Chosen tem essa imagem dele almoçando com o cobrador de imposto, né? Quem conhece um pouco a história de Jesus sabe que Jesus ele toca em leprosos, impuros, pessoas totalmente exclusas da sociedade, ignoradas, odiadas. Você vê que da mesma forma que ele serviu a crianças, ele serviu a mulheres, ele serviu a prostitutas, ele serviu a estrangeiros, ele serviu a soldados romanos e ele servia aos pedintes. Então veja, meu irmão, ele servia a todos da mesma forma, com a mesma vontade, com a mesma intensidade, com a mesma disposição, com o mesmo prazer, independente se eles eram rejeitados pela sociedade da época ou não. Ele tinha essa disposição em servir. Pastor, por quê? Porque amar é igual a servir. Marca isso aí, risca, poste isso hoje. Amar é igual
a servir. E se nós quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar seu estilo de vida de servir ao próximo. E, de novo, servir ao próximo é muito amplo. É muito maior do que você imagina. Mas a gente tem que começar de alguma forma. Tem que começar de alguma maneira. Jesus o tempo todo ensinou os seus discípulos a servir. Pouco antes de ser levado à cruz, Jesus disse a seus discípulos que deveria amar uns aos outros, como ele os amou. E ali ele dá uma grande lição para eles. Ele toma o lugar de um servo e ele lava os pés de cada um dos seus discípulos. Abre aí a sua Bíblia comigo em João, capítulo 13, versículo 12. João 13, 12. A Bíblia diz assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com toda razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes, olha que chave isso, felizes serão se as praticarem. Vocês entenderam o que ele quer dizer aqui? Ele está falando que felizes vão ser aqueles que entendeu a importância do servir. Ele está falando que servir ao próximo é algo que vai fazer você feliz. Tudo em nossa vida deve ser para servir e amar a Deus. Tudo em nossa vida deve ser para servir e amar a Deus, servindo e amando pessoas. Pensa nisso. Reflita nisso. Quando esse estilo aqui que eu estou falando, quando essa é a nossa atitude, a gente vai ficar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, satisfeito com a nossa oferta, recebendo ou não reconhecimento dos homens. A gente não está preocupado se a gente vai ser reconhecido ou não. A gente está feliz porque a gente está servindo como ele serviu. E isso aqui é importantíssimo para a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, agora vem comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. E a Bíblia diz assim: Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. Quando Jesus disse a seus discípulos que se tornar menor iria torná-los grandes, ele também afirmou que poderiam esperar recompensa por aqueles que abraçarem uma vida de serviço. E obviamente que a nossa maior motivação para servir é agradar a Jesus. Ele é o nosso grandíssimo galardão. Mas servir a Ele vai nos levar a ter mais dele em nossas vidas. E a Bíblia nos mostra isso. Então eu entendo que a nossa maior recompensa em servir é fazer com que a gente se pareça cada dia mais com Jesus e fazer com que cada dia tenha mais de Jesus dentro de nós. Essa é a maior recompensa que a gente tem pelo serviço, por servir. Por isso que é importante a gente ter raízes profundas no solo do serviço. Vai fazer com que a gente tenha mais de Jesus naquilo que a gente faz. Não só naquilo que a gente fala, mas naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Quando você se posiciona a servir, você assume uma postura de humildade, e a humildade vai liberar graça sobre a sua vida. De novo,
Quando você se posiciona ao serviço, quando você se posiciona a servir, você vai assumir uma postura de humildade. Não é só falar, tem muita gente que fala que é humilde, mas não tem uma postura de humilde. Não, aqui, quando você está servindo, você está assumindo uma postura de humildade. E a humildade vai liberar graça, favor sobre a sua vida. Se o nosso servir, agora isso é importante, o que eu vou falar agora, eu já estou encerrando hoje. Se o nosso servir nunca exigir que nós sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente a gente está servindo a nós mesmos. Todo servir vai gerar em você sacrifícios maiores do que você mesmo. Vai se doar mais, você vai se entregar mais, você vai se dedicar mais. Vai doar mais do seu tempo. Você vai doar mais financeiramente. Você vai doar mais na ajuda ao próximo. Você vai doar mais a viver o ID. Você vai doar mais em fazer coisas. Você vai doar mais por estar à disposição. Se o seu servir não está te gerando nenhum tipo de sacrifício, significa que você só está servindo a você, porque você está indo somente ao teu limite. E de novo, gerar raízes profundas vai tirar você do seu limite, da zona de conforto, do comodismo. Mas lembre-se disso. As pessoas mais alegres que eu conheço são também as pessoas que mais servem. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Pessoas que têm uma vida difícil, têm uma vida complicada, não têm uma vida de fartura, mas são dedicadas à obra de Deus, são dedicadas a servir ao próximo, e você encontra essas pessoas sempre felizes. E é isso que quero chamar você a viver, feliz. Quando a gente serve, e nesse servir vai fazer com que a gente gere frutos duradouros, gere vida, ganhe vidas para Jesus, vai começar a gerar uma alegria tremenda em você. Meu irmão, eu costumo falar que nada mais alegra o meu coração do que fazer um batismo. E verem vidas chegando ao batismo e permanecendo na obra, permanecendo na vida da igreja, permanecendo na obra, vivendo e indo além. São frutos que vão gerar frutos. O solo do servir é um dos lugares mais ricos para você desenvolver raízes. É lá que elas se aprofundam, espalham-se e conseguem nutrientes que você precisa para gerar frutos que duram. E digo mais, serão frutos impactantes em nome de Jesus. Espero que você tenha recebido muito de Deus aqui hoje. Espero que Deus tenha falado muito com você aqui. E que você permita que essas raízes profundas no solo do serviço entre aí no seu coração e transforme a sua forma de servir. Não só por falar, mas também por fazer como Ele fez. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Fica com Deus.